e vamos começar esse módulo 3, a questão das parábolas, né? E hoje a gente vai ver essa conhecida parábola do filho pródigo. Então vamos ver à luz da doutrina espírita o que é que isso significa, né? O que é que a gente interpreta dessa parábola do filho pródigo. No começo a gente traz aqui as ideias principais e no final a gente repete para a gente ver se fixou o aprendizado, o estudo, né? Então, a parábola do filho pródigo, isso aqui está num livro desse cidadão aqui, Pedro Camargo Vinícius, na Seara do Mestre, na parábola do filho pródigo, item parábola do filho pródigo. Ela é interpretada à luz do entendimento espírita, ela traz esses 5 aspectos que a gente vai tentar identificar. A imutabilidade de Deus, que é um princípio sustentado, não teoricamente apenas, mas de modo positivo, condizente com fatos e testemunhos da vida humana. A unidade do destino, ou seja, a redenção completa pelo amor e pela dor, abrangendo todos os pecadores. Ninguém está excluído da perspectiva de evolução, né? Todos nós iremos caminhar para esse destino. A lei de casualidade, ou seja, ação e reação, a famosa lei de ação e reação, determinado em dado tempo, despertar de consciências adormecidas, a relatividade do livre-arbítrio, não pode ser absoluto, a gente não pode fazer tudo que a gente quer, a gente aprende que o livre-arbítrio é algo que evolui juntamente com o grau de evolução do espírito. Uma criança não pode tudo, a gente vai permitindo às crianças aos poucos, né? A criança cresce, a gente dá um pouco mais de liberdade, cresce mais um pouco, a gente dá um pouco mais de liberdade. Mesma coisa somos nós, espíritos em evolução. Então, o nosso livre-arbítrio ele é relativo à nossa posição evolutiva, né? A gente não pode tudo, a gente pode alguma coisa, mas não pode tudo. A gente não pode atrapalhar o equilíbrio do universo, a gente não pode atrapalhar o equilíbrio do orbe. Então, a gente vai tendo essas responsabilidades ampliadas de acordo com a nossa percepção de entendimento da nossa evolução humana, né, da nossa evolução espiritual. E, finalmente, a evolução individual dos seres racionais e conscientes, de cujo número o homem faz parte, processada no recesso íntimo das almas, livre e espontaneamente, como lei natural e irrevogável. A fatalidade do espírito é ser feliz, é evoluir, como nos diz Joana de Ângeles, né? Quando e como, depende de cada um. Ou seja, todos nós temos uma fatalidade. A fatalidade do espírito é ser feliz. Quando e como cada um chega lá, aí vai depender do caminhar de cada um. Tem gente que é mais ligeiro, mais apressado. Tem gente que é mais atrasado, é mais reticente, recalcitrante, né? Mas é inexorável. Todo mundo tem essa lei determinante de evoluir, digamos assim, né? Vamos lá ao texto do Evangelho. É um texto longo, a gente vai ver em 3 partes aqui. Essa primeira parte diz o seguinte, está lá em Lucas, capítulo 15. Essa primeira parte aqui, versículos de 11 a 16. Um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E foi-se e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos e desejava encher o seu estômago com as bolotas ou alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Então, essa é a primeira parte desse texto evangélico que fala de que um senhor tinha 2 filhos e que o mais novo pediu ao pai que dividisse a sua herança e que ele queria cuidar da vida. E ele foi para distante cuidar da vida dele, só que ele gastou tudo. E aí, nesse local que ele foi e gastou tudo, teve
uma situação de necessidades, né? Uma grande fome. E ele passou necessidades, a ponto de querer comer a comida dos porcos, digamos assim, né? Então, o texto destaca a figura de um pai que atende com amor e misericórdia às diferentes necessidades evolutivas de seus filhos, representados por dois irmãos, um pródigo e um egoísta. A gente vai ver na passagem do Evangelho que mostra essa questão do outro filho que ficou e que é tido como filho egoísta, porque a gente vai ver no transcorrer do estudo aqui. A parábola reflete igualmente a utilização do livre-arbítrio, a manifestação da lei de causa e efeito e os fundamentos do processo de evolução do espírito. O livre-arbítrio de cada filho, um quis partir, o outro quis ficar. Um quis aventurar, o outro quis ficar. Né? Então, é a opção que cada um de nós temos por decidir os nossos destinos, digamos assim. Não é? A simples leitura da parábola, percebemos que aquele pai é Deus. E nós, seus dois filhos, representam os homens, nós, os pecadores de todos os matizes. Então, em tudo, Jesus utiliza a sua didática, a sua metodologia para nos educar, para nos ensinar. Então, essa parábola do filho pródigo não é diferente. Ele exemplifica este pai como Deus. E os filhos, cada um de nós em suas características em determinados momentos, que é um pouco isso que a gente vai entender e vai estudar. Os dois irmãos representam a humanidade. O pródigo, o que é pródigo? O que gasta sem pensar e refletidamente, né? É aquele esbanjador. O pródigo é esse filho pródigo que aventura nas suas gastanças sem preocupar-se com o futuro, digamos assim. O pródigo é a fiel imagem dos pecadores, cujas faltas transparecem, ressaltam logo à primeira vista. Semelhantes transviados deixam-se arrastar ao sabor das voluptuosidades, como barcos que vogam à mercê das ondas, sem leme e sem bússola. Sabem que são pecadores, estão cônscios das imperfeições próprias e comumente ostentam, para os que têm olhos de ver, de permeio com as graves falhas de seus caracteres, apreciáveis virtudes. E assim permanecem até o aguilhão da dor os desperte. É aquele cidadão que recebe o quinhão, torra sem se preocupar com o amanhã, né? Até a dor despertar, né? É um pouco isso que está sendo dito aqui. O filho mais velho, o egoísta, é a perfeita encarnação dos pecadores, que se julgam isentos de culpa, protótipos de virtude, únicos herdeiros das bem-aventuranças eternas, pelo fato de se haverem abstido do mal. São os orgulhosos, os exclusivistas, os sectários, que se apartam dos demais para não se contaminarem como faziam os fariseus. A soberba não lhes permite conceber a unidade do destino. Descreem da reabilitação dos culpados, só podem ver a sociedade sob seus aspectos de camadas diversas, camadas inconfundíveis, imaginam-se do alto e os demais embaixo. O texto do Evangelho, só para a gente contextualizar e entender o que é essa situação, aquela primeira parte que a gente leu falava do filho novo que reclamou a sua herança e partiu, e passou necessidade. Quando ele partiu, sofreu necessidade e quis comer a comida foi trabalhar com o senhorio naquela região e teve uma grande calamidade, uma grande peste, e ele quis comer a comida dos porcos. Quando aconteceu isso, a dor chegou. Aí a passagem no evangélico diz isso, e caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para seu pai. E quando estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão.
Ou seja, ele voltou para o pai, voltou para a fazenda. E o pai, quando o avistou, moveu-se de compaixão e, correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Essa é a segunda parte do evangelho que a gente viu. O primeiro filho reclamou a herança, foi embora, gastou tudo que tinha, passou necessidade, arrependeu-se, caiu-se em si, voltou para o pai. O pai o acolheu e o abraçou. E o outro filho, o que ficou? E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhes o que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas o filho mais velho indignou-se e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas ele, respondendo, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este outro filho, que desperdiçou a tua fazenda com meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse ao filho: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Está aí a explicação que a gente está estudando aqui deste texto do Evangelho. Né? Então, os dois irmãos representam a humanidade. O pródigo, o que gastou a herança do pai, e o egoísta, o que ficou com o pai, mas reclamou quando o pai acolheu a volta do filho. É um pouco essa a parábola que a gente está estudando hoje. O filho mais moço, identificado pródigo, tinha uma personalidade ativa, mais determinada, enquanto seu irmão revela-se acomodado no contexto em que vivia. As duas características, o livre-arbítrio de cada uma dessas almas. Sentindo, porém, necessidade de vivenciar outras experiências à distância do lar, o caçula da família comunica ao pai este desejo e solicita-lhe a parte da herança que lhe cabia. O pai não só lhe atende o pedido, como demonstra compreender ser um acontecimento natural. Tá bom, meu filho, você está na hora de ganhar o mundo, de crescer, de ir em busca da sua realização. Não é? Divide a herança entre os filhos de forma justa, não interpondo obstáculo à manifestação do livre-arbítrio dos seus herdeiros. Então, aí a figura de um pai justo, que divide a herança com os filhos e que respeita o livre-arbítrio de cada um filho. Dividiu igualmente. Né? Um quis aventurar e o outro quis ficar. E respeitou o livre-arbítrio de cada um. Né? O texto. Oi? Vou beber da sua água, viu? Deixa eu perguntar uma coisa que eu lembrei agora. Eu quero saber se é mais ou menos o mesmo sentido. Porque no final fala assim, ele estava morto e voltou. Aí tem uma outra citação da Bíblia que fala, deixai os mortos, enterrar os seus mortos. É. Esse mesmo sentido. Na verdade, essa segunda passagem de deixar os mortos, enterrar os seus mortos, é no sentido daquele que está cuidando de uma coisa que já não existe mais. Né? Os mortos, enterrar os seus mortos, a carne já pereceu. Vamos cuidar das coisas que estão vivas. Né? E nesse caso aqui, ele não estava desencarnado, mas ele estava morto para alguns valores que o pai deixou. A gente vai estudar aqui um texto que há coisas ocultas nessa herança, nessa passagem que Jesus nos informa.
A herança que este pai deixa para os seus filhos não é apenas a herança de uma fazenda. E a gente ser usufrutuário de uma herança negligente com ela não é só a herança material, é a herança moral. Né? Então, a gente vai verificar isso aqui, que o pai nos dá a herança do seu ensinamento, do seu evangelho, do seu código de moral. E a gente vai estudar se nós estamos sendo mortos para vivenciar esses valores que o Cristo nos delega. A gente vai ver num texto de Emmanuel aqui, nessas obras, creio que é Pão Nosso, a interpretação disso. Né? Então, presente. A gente vai ver já já. A gente vai ver já já. A gente vai ver já já. Não. A gente vai ver já já. Guarda aí essa dúvida e já já a gente passa por esse texto aqui. O texto evangélico informa que o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. Isto é, manteve-se distante da proteção paterna, conduzindo a existência na forma que lhe aprazia, segundo os critérios estabelecidos pela vida material. O desregramento da conduta produziu-lhe grande sofrimento, empobrecido e arruinado, faminto e roto, espiritual e materialmente, acaba reconhecendo-se o único culpado de tamanha desventura, o único responsável pela crítica situação em que se vê. Arrependendo-se dos erros cometidos, o jovem toma, então, a decisão de retornar à casa paterna. A disposição para se reajustar perante a lei divina é o primeiro sinal de transformação moral, que, em geral, atinge o que se transviaram ao longo da caminhada evolutiva. É o filho que se aparta do pai e vai ganhar o mundo. Quebra a cara, arrepende-se e volta ao pai. É um pouco o que acontece com todos nós, no nosso processo de crescimento e de evolução moral. A gente quer se afastar do pai, não é porque a gente recebe a nossa herança. A nossa herança não é uma fazenda material. A nossa herança são os valores morais que o pai nos delega. Quando a gente se afasta disso e escolhe as portas largas, normalmente a gente quebra a cara. Gasta tudo que tem, usa mal e, arrependido, a gente busca o caminho de reencontro com Deus. E aí, a maioria das instituições religiosas, as pessoas batem as suas portas pelas portas da dor. Ou o templo espírita, ou o templo budista, ou o templo católico. Quando a gente acontece uma dificuldade, a gente busca reencontro com o pai, a gente volta à casa do pai. Né? Então, esse é o sentido do filho pródigo. O filho que pegou a sua herança e foi-se. Mas, caindo em si, voltou à disposição para se reajustar perante a lei divina. Eu quero me reencontrar com a lei divina. É o primeiro sinal de transformação moral. Que eu podia continuar recalcitrante no erro. Não quero voltar, não. Deixa para lá. E continua sofrendo, padecendo das suas dificuldades, se revoltando contra o pai, digamos assim. Né? Uma análise superficial do texto sugere que o jovem enfrentou sérias privações, todas de ordem material. Aniquilou os bens herdados, ele desperdiçou sua fazenda. Para sobreviver, precisou trabalhar para um dos cidadãos da terra, como guardador de porcos. Passou tanta fome que até desejou ingerir o alimento destinado aos porcos. É óbvio que a parábola oculta ensinamentos transcendentais sob o véu do símbolo. Esse é o ensinamento que a gente vai ver nestes textos seguintes, o que é que está oculto nesses ensinamentos da parábola. A herança desperdiçada representa o desprezo pelos valores espirituais que lhe foram concedidos pelo Criador Supremo. Isso é o que está embutido nessa interpretação. Representa o desprezo pelos valores espirituais que são concedidos pelo Criador Supremo. A retidão do juízo, a candura do sentimento, a sensibilidade da consciência,
e o discernimento justo do bem e do mal. É uma interpretação que está oculta, né? A grande fome que se abateu sobre aquela terra indica o cansaço, a insatisfação, o fastio que os prazeres materiais, cedo ou tarde, produzem no ser. Ou seja, é aquela sensação de que nada mais tem sentido. A fadiga da matéria, não é? Chega então o momento em que a pessoa se revela faminta de bens espirituais. Arde-lhe o desejo de ser bom, de melhorar-se. Entretanto, nem sempre o espírito mostra-se suficientemente forte para mudanças extremas. Faz-se necessário passar por um período de ajuste que lhe conceda as condições apropriadas à verdadeira transformação espiritual. Então, às vezes, a dor não é suficiente para a pessoa se movimentar, para a pessoa se mexer. Eu me lembro de uma historinha que conta que o rapaz uma vez chegou no posto de gasolina e tinha um cachorro chorando muito. E o cachorro chorava, latia, chorava, latia, chorava, latia. Se fosse Vera, ia lá pegar e socorrer o cachorrinho. Então o cachorro chorava muito. Aí o rapaz virou para o bombeiro e disse: por que esse cachorro late e chora tanto? Aí o bombeiro disse: nada não, é porque ele está deitado em cima de um prego. Então ele está deitado em cima de um prego e ele fica chorando. Aí o cara disse: sim, mas por que ele não levanta e sai? Aí o bombeiro virou para ele e disse: é porque às vezes a dor só é necessária para a gente gritar. A dor ainda não é suficiente para a gente levantar e agir. Então, muitas vezes, a pancada que a gente recebe da vida é uma pancada suportável. Aí eu só faço reclamar. Não há ainda a dor suficiente para eu agir, para eu tomar uma atitude. Então, é o que ele está dizendo aqui. Nem sempre o espírito mostra suficientemente forte para as mudanças extremas. Nem sempre a gente se habilita a mudar. A gente fica naquela maciota, no banho-maria, hein? Na zona de conforto. E vai esperando uma pancada maior, né? Não, até aqui vai. E ela vem. E um dia ela vem. Né? Então, é por aí, né? No livro Pão Nosso, capítulo 24, tem essa passagem aqui. Filhos pródigos, e caindo em si, disse: quantos jornaleiros de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Examinando a figura do filho pródigo, Emmanuel comenta: toda gente idealiza um homem rico, dissipando possibilidades materiais nos festins do mundo. A gente pensa logo na figura de um filho pródigo, é um homem que desperdiçou riqueza material, dinheiro, herança, fortuna. O quadro, todavia, deve ser ampliado, abrangendo as modalidades diferentes. Não é só o dinheiro. Os filhos pródigos não respiram somente onde se encontra o dinheiro e a abundância. Acomodam-se em todos os campos da atividade humana, resvalando de posições diversas. Grandes cientistas da Terra são perdulários da inteligência, destilando venenos intelectuais, indignos das concessões de que foram aquinhoados. Artistas preciosos gastam, por vezes, inutilmente, a imaginação e a sensibilidade através de aventuras mesquinhas, caindo, afinal, nos desvãos do relaxamento e do crime. Em toda parte, vemos os dissipadores dos bens, de saber, de tempo, de saúde, de oportunidades. É a velha parábola dos talentos. O que é que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Né? São eles que, contemplando os corações simples e humildes, em marcha para Deus, possuídos de verdadeira confiança, experimentam a enorme angústia da inutilidade e, distantes da paz íntima, exclamam desalentados: quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. O mundo permanece repleto de filhos pródigos, e de hora a hora
milhares de vozes preferem aflitivas exclamações iguais a esta. Proferem aflitivas exclamações iguais a estas. Que afirmações, que exclamações, quantos trabalhadores pequeninos guardam o pão da tranquilidade, enquanto a fome de paz me tortura o espírito. Se a gente procura ter uma velhice de paz, para ter o paz da tranquilidade, o investimento que a gente faz é em utilizar bem os nossos talentos. Porque este talento bem aproveitado hoje é que nos dará a tranquilidade amanhã. Ah, mas eu não gastei bem a minha juventude, não. Eu gastei mal. Tudo bem. Sempre é tempo de começar. Sempre é tempo de se perdoar. O Cristo espera pela nossa transformação. Este pai manda matar o bezerro gordo quando o filho cai em si e retorna à casa do pai. Este é o sentido da parábola. Do filho pródigo que saiu para ganhar o mundo, quebrou a cara, desperdiçou as oportunidades, mas arrependeu-se. Mas caiu em si e voltou para a casa do pai. Então, existem muitas oportunidades que nós não somos apenas pródigos de riquezas materiais. Nós somos pródigos de diversos talentos. Como mãe, como pai, como esposa, como amigo, como trabalhador, como criatura na via do Senhor. Cada um de nós tem um talento. Né? Então, o que é que a gente está fazendo desse talento? Essa é que é a questão. Né? E um dia a gente pode cair isso. Puxa vida, eu podia ter feito melhor isso. Não é? É aquela história A Lista de Schindler. Eu não sei se vocês todos viram esse filme, mas no final do filme, o Oscar Schindler, quando está dentro do carro, já fugindo daquela situação, ele olha e tem um broche. Tem um broche no paletó de ouro. Ele pega o broche de ouro e faz, puxa vida, eu podia ter salvo mais algumas vidas. Né? Então a pessoa se cobra, quando adquire essa sensibilidade, a pessoa se cobra de que podia ter feito algo mais. O que eu fiz não foi suficiente. Porque almas despertadas, almas despertas, se cobram pelo bem que fez, pelo mal que evitou e pelo bem decorrente do mal, do bem que ele não fez. Ou seja, a gente um dia vai se cobrar pelo bem que a gente deixou de fazer, pelo mal que a gente não evitou e pelo mal que foi decorrente do bem que a gente não fez. Foi um pouco que Schindler, naquela hora, se cobrou. Puxa vida, eu podia ter feito mais, né? Então essa é que é a questão. Né? A gente ter essa consciência desperta de que usou bem os talentos que nos foram ofertados. Isso é que nos vai dar a tranquilidade do porvir, digamos assim. E caindo em si é a passagem do Evangelho. Disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, ou seja, me arrependi e vou ao encontro dele. E irei ter com meu pai e dir-lhe-ei, pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai. Viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. Lançou-se-lhe ao pescoço, beijou, e o filho lhe disse, pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestilho e ponde-lhe um anel na mão, e sandália nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegremos-nos, porque este meu filho estava morto, e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. O conhecimento espírita, o que a gente está estudando aqui, o que a gente está se habilitando e se preparando aqui, nos faz ver, neste texto do Evangelho, o momento preciso em que o espírito, cansado de sofrer, busca o amor celestial. Reconhecendo-lhe a excelsitude, este momento está representado na expressão cair em si. É instante de grande valor, pois indica que a criatura humana
toma consciência do efetivo estado de evolução espiritual em que se encontra. Então, todas as vezes que a gente cai em si, é um grande momento na nossa jornada. Eu caí em mim, e aí vou em busca da minha transformação. Né? Então, fonte viva, Emmanuel novamente nos brinda com a página dizendo, caindo em si. É frio, né? Este pequeno trecho da parábola do filho pródigo desperta valiosas considerações em torno da vida. Judas sonhou com o domínio político do evangelho, interessado na transformação compulsória das criaturas. Contudo, quando caiu em si, era demasiado tarde, porque o divino amigo foi entregue a juízes cruéis. E o que ele fez, a gente já conhece a história. Depois que ele se arrependeu e viu que já tinha entregue Jesus à igreja, ao sinédrio, né? Ele se arrependeu, né? Outros personagens da Boa Nova, porém, tornaram a si a tempo de realizarem salvadora retificação. Maria de Magdala pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Todavia, caindo em si, Maria Madalena, a cortesã do Evangelho, o maior exemplo de transformação que a gente é narrado nas Escrituras Sagradas. A nossa Madre Teresa de Calcutá, segundo os fofocas espirituais, é a reencarnação de Maria Madalena. Então, pusera a vida íntima nas mãos de gênios perversos. Toda vez caindo em si, sob a influência do Cristo, observa o tempo perdido e conquista a mais elevada dignidade espiritual, por intermédio da humildade e da renunciação, a ponto do Cristo aparecer primeiramente para ela. No horto, quando a pedra do túmulo é removida, ela que encontra Jesus pela primeira vez. Não é? Escolhe viver numa comunidade de leprosos porque os apóstolos a rejeitaram. Ela foi viver numa colônia de leprosos e desencarnou com lepra. Então, ela houve nela o caindo em si, houve a sua transformação moral, arrependeu-se da herança que ela recebeu e gastou, e foi ao encontro do Cristo. Não é? Pedro, intimidado ante as ameaças de perseguição e sofrimento, nega o mestre divino. Pedro, esta noite, ainda que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. Jesus anunciava para Pedro. E Pedro disse que não é possível, mas negou ante as ameaças de perseguição e sofrimento. Entretanto, caindo em si, ao se lhe deparar o olhar compassivo de Jesus, chora amargamente e avança, resoluto para a sua reabilitação do apostolado, a conversão definitiva do apóstolo Pedro. Paulo confia-se a desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do evangelho nascente. Aqui não foi nem Paulo, foi Saulo. Saulo confia-se a desvairada paixão contra o cristianismo e persegue furioso todas as manifestações do evangelho nascente. No entanto, caindo em si, nasce Paulo, perante o chamado sublime do Senhor. Penitencia-se de seus erros e converte-se num dos mais brilhantes colaboradores do triunfo cristão. Eis a conversão, eis o convertido de Damasco caindo em si. Ao lugar de apedrejar, ele socorre, ele ampara, ele afaga, ele acalenta. É a conversão daqueles que caem em si. A grande massa de crentes de todos os matizes, nas mais diversas linhas de fé. Todavia, reinam entre eles a perturbação e a dúvida, porque vivem mergulhados nas interpretações puramente verbalistas da revelação celeste, em gozos fantasistas, em mentiras da hora carnal ou imantados à casca da vida a que se prendem desavisados. Para eles, a alegria é o interesse imediatista, satisfeito, e a paz e a sensação passageira de bem-estar do corpo de carne, sem dor alguma, a fim de que possam comer e beber sem impedimento. São usufrutuários da herança que Deus nos deu. A gente quer beber, comer e viver prazerosamente,
sem nenhuma responsabilidade e consequências quanto aos tesouros que já recebemos. Cai, contudo, em ti mesmo, sob a bênção de Jesus, e transferindo-te, então, da inércia para o trabalho, incessante pela tua redenção, observarás surpreendido como a vida é diferente. Como há muito mais coisas que a gente possa fazer do que o que a gente imagina. Para os prazeres da carne, para a gente fazer pelos prazeres do Espírito, pelos prazeres da vida que não se extingue, que é a vida do Espírito, né? Então, esse é o convite da gente cair em si para as nossas responsabilidades, não é? E seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, aí vamos olhar agora o outro lado, o filho egoísta. A gente viu o filho pródigo, o que reclama a herança, o que desperdiça a herança, mas que cai em si. Acontece com todos nós. Recebemos a herança, desperdiçamos a herança e caímos em si. Vamos ver agora o nosso papel de filho mais velho. Estava no campo e quando veio e chegou perto de casa, ouviu as músicas e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo, o pai estava com ele. Mas respondendo, ele disse ao seu pai: eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento. Esqueci que eu estava com a lâmpada no bolso, ó. Lâmpada vermelha. E nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado. E ele lhe disse: filho, tu estás comigo sempre, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha se perdido e foi achado. Então, este estava morto para esses valores que o pai tinha herdado. Estava perdido para esses valores que ele tinha recebido. Ele reviveu para esses valores, porque ele caiu em si. Ele foi achado, porque ele caiu em si. Ele identificou que Jesus é caminho, verdade e vida para Deus. Então ele despertou. Mas nós não somos assim, né? A gente nunca reclamou de um irmão que recebeu mais isso ou mais aquilo, né? Eu fico me lembrando agora aqui das minhas épocas de aniversário, que eu faço aniversário perto do Natal, e todo aniversário meu eu ganhava presente, e às vezes meus irmãos também, porque era perto de Natal, que era para os meus irmãos, e o meu era de Natal e aniversário, e toda vez eu achava ruim. Mas, rapaz, porque meu irmão também ganha, e eu também só ganho também. Não é aniversário nem dele. Então, às vezes, nós somos esses filhos egoístas, que a gente sempre reclama o que fazem pelos outros, né? A gente está insatisfeito porque um pai abraça um filho de uma forma carinhosa, amorosa, e se sente menor. Eu costumo ver muitas vezes, o filho do meio sempre sofre, porque o filho mais velho, quem gosta mais é a mãe, o filho mais novo, quem gosta mais é o pai, não sei o quê, e eu fico no meio. Sempre tem essa situação de egoísmo, de inveja, em muitas famílias, em muitos lares, em muitas cabeças. Então, nas nossas cabeças pode passar um filme da gente se sentir menor, porque um pai trata melhor um filho ou trata diferente o outro, porque aquele precisa de forma diferente, não é? Então, nós que somos trabalhadores de reuniões mediúnicas, por exemplo, alguns de nós aqui, nós temos que ter muito clara essa consciência de que o amor do Cristo, ele é para todos. A gente não pode ter preconceito de estar ali acolhendo um irmão que a gente não sabe o que fez. Não é? Então, muitas vezes, a gente está matando um bezerro cevado para receber um irmão que estava perdido e retornou. Então, a gente não tem direito de agir como um irmão egoísta. Dizer, por que você vai receber esse criminoso, esse contraventor, esse que atentou contra a lei? Porque muitas vezes nós desprezamos essa oportunidade de estender a mão. Mas o Cristo nos ensina que a gente não tem que ser contra o pecador. A gente tem que ser contra o pecado. A gente tem que acolher o pecador e combater o pecado. Mas isso é um processo educativo.
Porque a gente também já foi pecador. E a gente gostaria que fizessem conosco o que fazem com a gente. Não é isso? Então, se a gente gostaria de, quando estivesse caído, alguém nos acolhesse, alguém nos estendesse a mão, por que não, na hora que eu tenho condições de estender a mão, eu não estendo? Eu renuncio a essa oportunidade de auxiliar. Né? Então, quantas almas chegam numa reunião mediúnica e chegam dizendo: eu não mereço ser acolhido. Eu fiz isso, eu fiz aquilo outro, mas eu caí em si. E eu estou batendo na porta do coração do Cristo para, de novo, buscar essa herança, digamos assim. E quem somos nós para fechar essa porta? Não podemos. Né? Então, muitas vezes isso acontece na nossa história cotidiana. Né? O filho mais velho ilustra na história contada por Jesus o exemplo do egoísta. O egoísta insula-se de todos pela influência dos seus próprios pensamentos. É orgulhoso, é sectário, separa-se dos demais porque se julga perfeito. Jacta-se intimamente em não alimentar vícios, mas nenhuma virtude além da abstenção do mal. Nele se descobre. Não é necessário apenas não fazer o mal, é necessário fazer o bem. A gente não pode estagnar, ficar parado. A gente tem que também fazer. Não fazer o mal já é um começo, mas a gente precisa também fazer o bem. Né? É um ser cristalizado, não suporta as consequências dos desvarios, mas não gosta dos prazeres da virtude. Sua conversão é mais difícil que a de qualquer outra espécie de pecadores. Por quê? Porque a presunção oblitera-lhe o entendimento, ofusca-lhe as ideias, imagina-se as portas do céu, dista ainda dele um abismo, supõe-se um iluminado e não passa de um cego. Então, o egoísta, muitas vezes, é essa criatura que se acha o centro das atenções. Eu sou o cara e ninguém é melhor do que eu. Né? Então, é difícil a gente entender esse contexto presente. O quanto difícil também, né? Se é egoísta, se não é egoísta, eu pensei. Né? E eu, né? Mas o quão difícil é essa posição também. Entendeu? Aí quando tu, aí, ali, né? Sua conversão é mais difícil que a de qualquer outra espécie de pecador. Então, aí eu ia te perguntar, quando terminasse, eu ia te perguntar, uma visão espírita, o trabalho voltado para esse não egoísta, como diz ali, né? É muito mais complicado do que o que voltou e pedir perdão. O outro é mais dócil. E compreendeu, talvez, né, o seu lugar de pecador, compreendeu o pecado, foi lá, se redimiu, né, pediu perdão, pediu. Aí eu fiquei pensando, e essa frase é perfeita, sua conversão é muito mais difícil que a de qualquer outra espécie. Tem lá no Livro dos Espíritos, eu não sei se é o Livro dos Espíritos ou o Evangelho, acho que é o Evangelho. As duas grandes chagas da humanidade: orgulho e egoísmo. Porque é exatamente isso. O ser egoísta, orgulhoso, ele está cristalizado, como ele está dito aqui. Ele está crente que ele é o centro do universo. Ele crente, ele internalizou essa condição. Eu sou o centro do universo. Não, o sol nasce para mim, o sol nasce para mim todo dia. Não cabe mais ninguém, né? Ele se acha o centro do universo, né? Só olha para o seu umbigo. Ele não tem nenhuma empatia. Ele não é capaz de enxergar a dor do outro. Ele não é capaz de perceber. Por exemplo, você senta na mesa, as características da pessoa, a pessoa pega logo o melhor. Ele não enxerga nos outros. São características, né, das pessoas. A gente observar como as pessoas reagem na mesa, no trabalho, no trânsito. As pessoas querem o melhor para si.
né? É como tem, não sei quem foi, é um desses autores aí da atualidade, que ele fala a geração asa e pescoço. É uma referência ao galeto do dia de domingo. Antigamente, os jovens no dia de domingo comia a asa e o pescoço e deixava o peito, a coxa, para os pais, porque os filhos respeitavam os pais nessa condição. Hoje, a geração asa e pescoço é o contrário. Os pais comem a asa e o pescoço e deixam o peito e a coxa para os filhos. Então, a gente está criando essa geração, digamos assim, onde são tratados. Eu fui criado numa geração que filho é filho, pai é pai, esse respeito, e não havia egoísmo. Eu me lembro muito da história de um divide e o outro escolhe. Antigamente, quando a gente era criança, tomar refrigerante era uma coisa do. Era caro. Não tinha refrigerante todo dia. Então, quando tinha refrigerante, a minha mãe fazia assim: ó, um divide e o outro escolhe. Né? Então, uma garrafinha de refrigerante, para a gente não ter briga, eu e meu irmão dividia e o outro escolhia. Quem dividia ia querer dividir igualzinho para o outro escolher. O outro tinha o privilégio de escolher, digamos, um pacote de biscoito. Um divide e o outro escolhe, digamos assim. Então, a gente vai criando pessoas menos egoístas, porque compartilham, porque aprendem a compartilhar, digamos assim. E esse sentimento de ser egoísta é um sentimento que a gente precisa se libertar dele, porque a alma precisa entender que ela nasceu na coletividade, que ela nasceu na amplitude de amar uns aos outros como o Senhor nos amou, digamos assim, né? Então, este é um trabalho, é um defeito difícil, porque ele está cristalizado. É isso que está sendo dito aqui. Difícil. É difícil. É muito mais difícil. Porque a pessoa não dá, é aquela mão fechada, aquele que cria um escorpião no bolso, né? Que entra na piscina com um sorrisal e ele não derrete. Entra na piscina com um sorrisal na mão e o bicho não derrete de jeito nenhum, que ele vai segurando e não. Hein? Dobra, sai com dois, né? É por aí. Então a gente tem que se libertar disso, entendeu? Emmanuel guarda esse sábio conselho, né? Se te sentes ligado à esfera superior por seus atos e diretrizes, palavras e pensamentos, não te encarcere na vaidade de ser bom. Não te esqueças, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos. E se te ajudou para estares com Ele, é para que estejas com Ele, ajudando aos outros. Então, Emmanuel fecha, coroa esses ensinamentos dizendo isso, né? Se a gente se sente ligado a uma esfera superior, se a gente já tem as notícias das boas inspirações, a gente não pode estar fechado em si mesmo nessas diretrizes, palavras e pensamentos. Não nos encarcerarmos na vaidade de ser bom. Não esquecer, em circunstância alguma, de que Deus é Pai de todos. E se Ele nos ajuda para estarmos com Ele, é para que possamos estar com os outros, ajudando uns aos outros. Esse é o nosso papel, essa é a nossa tarefa. Não adianta nada eu receber o mundo e quando terminar a encarnação dizer: ah, Jesus, eu aprendi muito, eu ganhei não sei quantos títulos, eu estudei muito, eu fiz não sei quantas palestras. E daí? Você influenciou a vida de quem? Você modificou a vida de quem? Você fez o bem a quem? Como foi que você influenciou o mundo que estava... O que é que as pessoas acham de você? A gente não tem que ser bom aos nossos olhos. A gente tem que ser bom aos olhos da humanidade. Então, esse é o nosso desafio, né? A gente passar e vai, puxa vida, aquilo ali é gente boa. Eu conheço aquela moça não se furta de ajudar. Ela está sempre presente com a palavra, com o ouvido, esclarecendo, atendendo o telefone, né? O telefone toca, não é assim que a gente costuma dizer. Então, a gente tem que sair de si mesmo e ir ao encontro das oportunidades que o Cristo nos delega, digamos assim, né? Tudo bem que tem situações que tem temperamentos, tem circunstâncias, a gente é de um jeito, a gente é tímido, a gente não se julga capaz, mas ninguém é tão pobre que não tem o que dar. Nem ninguém é tão rico que não tem o que receber.
a gente sempre tem um sorriso para estampar no rosto, uma palavra para dizer a alguém, qualquer coisa, desde que a gente ajude. Né? Então, esse é o sentido, o filho pródigo e o filho egoísta. Né? A parábola do filho pródigo, interpretada à luz do entendimento espírita, traz os seguintes ensinamentos básicos. Aquilo que a gente leu no começo, a gente está lendo agora no fim. A imutabilidade de Deus. O Pai, Deus, que dá sempre essa oportunidade aos seus filhos. A unidade de destino, o caminho de salvação, de evolução, é único. Todos nós caminharemos nesse sentido. Né? A lei de casualidade, ou seja, a gente vai responder por aquilo que a gente fez. Se eu gastei mal, vai acabar. Eu vou sofrer consequências. Né? É a lei de causa e efeito. A relatividade do livre-arbítrio, o qual não pode ser absoluto. A gente já entendeu isso. Eu não posso receber tudo. Eu recebo de acordo com a minha condição. Vai lá, meu irmão. Com a minha condição, com a minha capacidade. E finalmente, a evolução individual. Todos nós estamos destinados a esse processo de evolução. A gente viu no caso aqui que dos 2 filhos, um já estava convertido e já começou a caminhar para a sua transformação moral. O outro ainda está embrutecido. Numa outra encarnação, ele vai nascer, talvez, privado de algumas coisas para aprender a dividir. São os mecanismos da lei. Quem foi egoísta e quem juntou muito numa determinada encarnação, na outra encarnação, pode nascer privado daquelas coisas que ele juntou, para poder aprender a ter que dividir com alguém para poder ter alguma coisa. São os mecanismos da lei. A gente não escapa deles. Né? Então está aí, meus irmãos, mais essa oportunidade que a gente teve de estudar mais uma parábola, a parábola do filho pródigo, que é chamada parábola do filho pródigo, mas, na verdade, tem os 2 filhos, o filho pródigo e o filho egoísta, que somos todos nós, a humanidade, e este pai que divide, que é Deus. Ok, gente? Vamos concluir por aqui.